com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Estamos felizes por estarmos aqui reunidos. E eu ainda acredito que mais feliz, porque quinta e sexta me fez muita falta. E aí hoje está reunido aqui, ontem na verdade no ensino, e hoje aqui com vocês. Estou muito feliz. Lembrar que ainda tem mais 7 semanas, isso aí é terrível. Então eu estou pensando seriamente em ir só segunda, terça e quarta e deixar para lá, porque realmente faz muita falta, e eu estou alegre com Jesus por estarmos aqui reunidos. Peço que os irmãos abram, irmãos e irmãs, todos que nos assistem também, vão abrir suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7, versículo de número 22. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amém? Amém. Vamos repetir? E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amém. Eu sei que o contexto aqui é sobre João Batista, que manda 2 discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo ou devia esperar outro e tal. Mas eu não vou me ater ao contexto aqui, mas a essa fala de Jesus que é interessante, né? Num ponto de vista a gente olhar e falar, uai, Jesus só anuncia o Evangelho aos pobres, e por que não aos ricos? Por que Jesus está fazendo essa discriminação de pessoas ricas? E o que não é verdade, né? Jesus ele não discrimina absolutamente ninguém, mas por que ele diz aos pobres se anuncia a boa notícia? Aos pobres é anunciada a boa notícia. Bom, quando a gente vai em Mateus capítulo 6, versículo de número 21, a gente vai ver que a riqueza ela gera uma falsa esperança. E quando Jesus fala de riqueza em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele fala sim de dinheiro, ele fala de tesouro, mas nesse mesmo contexto de Lucas 7, a gente vai ver mais embaixo que os doutores da lei, o sinédrio, Jesus vai dizer, quando ele vai falar sobre o batismo de João Batista, ele vai dizer de pessoas influentes, pessoas inteligentes, que rejeitaram o conselho de Deus. Tá? Mais embaixo, no versículo mais embaixo aqui, se a gente for ler, Lucas 7, ele vai dizer, e 30, mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, quando Jesus fala em Mateus 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, não fala apenas de dinheiro, fala de tesouro. E tesouro pode ser o conhecimento. O exemplo dos fariseus e dos doutores da lei era o conhecimento deles. Era a sabedoria que eles tinham sobre a Torá, sobre a lei de Moisés. Esse era o tesouro deles. E Jesus vai dizer que eles rejeitaram o conselho de Deus. Para ficar com o conhecimento que eles tinham, eles rejeitaram ali o que vinha através de João, na simplicidade do batismo, na simplicidade da mensagem de arrependimento. Eles rejeitaram. Ou seja, a riqueza deles, o que trazia a esperança deles, em quem eles depositavam a esperança, era no conhecimento deles, era na sabedoria deles, era na bagagem que eles tinham de conhecimento intelectual. Então, quando Jesus fala, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, não fala apenas de bens materiais.
O contexto de Mateus 6, tudo bem, é bens materiais. Mas essa frase, ela abrange outras coisas também. Porque às vezes a pessoa não tem os bens materiais como tesouro, mas tem justamente o que eu estou falando. O seu próprio intelecto, o seu próprio conhecimento, a ciência como seu tesouro, o conhecimento científico como seu tesouro, a filosofia como seu tesouro, e qualquer outra coisa. Ou o seu próprio egoísmo como seu tesouro. O seu próprio eu de si, o seu próprio decidir, tomar suas próprias decisões, e não permite hipótese alguma, nem Deus, nem Jesus, nem a Bíblia, se impor sobre isso. Como eu vi uma repórter uma vez irada, indignada contra uma mulher que estava lá, americana, né? E falou não sei o que as respostas para o mundo atual estavam na Bíblia. A repórter ficou extremamente revoltada e falou como que ela era uma pessoa muito, tipo assim, chamou ela de uma pessoa muito tapada, não nessas palavras, na palavra bonita, né? De uma pessoa muito tapada, como que em um livro de mais de 5.000 anos atrás estaria a resposta para um mundo tão atual, tão moderno, que ela era muito ultrapassada, igual o livro. E tinha uma mente muito mesquinha e medíocre por pensar dessa maneira, que um livro desse ia ter resposta para as demandas atuais da sociedade. Então há pessoas que o seu tesouro é o seu intelecto, é o seu achismo, a sua cosmovisão científica, filosófica, e essa pessoa ela encontra satisfação nisso, e a esperança dela está absolutamente nisso. E a gente sabe que não tem esperança absolutamente nada, porque, como diz Paulo, se esperamos Cristo só para este mundo, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, isso torna a pessoa materialista, e a pessoa materialista ela não espera nada além da matéria. Né? A pessoa materialista ela não espera nada além da matéria. Então o fim é isso aqui, é o visível, é o palpável. E as riquezas trazem essa falsa esperança, essa falsa satisfação. Viu, Martins? Seja bem-vinda, Deus abençoe tua vida. Se a gente for em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 17. Gente, 1 Timóteo 6 não existe. Existe, gente. É porque aqui tem 2 páginas. Eu já pensei que não existia. Existe sim, eu anotei aqui. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo. Olha o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo a Timóteo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Como nós vimos no caso que o Austin contou, né? Isso é altivez, né? A pessoa tirar e mostra um tanto de cédula de 100, de 50, de tudo. Depois tira 2 contos e dá pro cara. Então isso é altivez. É aquela coisa arrogante. Eu tenho, mas não vou te dar. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que absolutamente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, ou para nossa satisfação. Esse versículo ele é muito bom, muito importante para nós, que a primeira coisa não ponha, o Espírito Santo nos diz claramente, não ponha sua esperança nas riquezas. Então, uma pessoa rica, ela não põe a esperança dela na riqueza, é um problema. Jesus disse isso sobre aquele jovem rico, né? Ele disse, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos se espantam e falam, mestre, sendo desse jeito, quem poderá se salvar? Porque realmente, todos nós temos esse pensamento de que se tivermos dinheiro, bastante, um pouco mais de dinheiro, a gente vê aí pessoas, por exemplo, quem não tem dinheiro, às vezes, fica numa fila de transplante 2, 3, 4 anos. Quem tem dinheiro, igual foi o caso de Faustão, por mais que diga que não comprou, que não atravessou na fila, que não isso, que não aquilo, nós sabemos que em 2 meses ele estava com o coração novo no peito batendo. E tem gente há 5 anos, 3 anos, 4 anos numa fila. Não tem dinheiro, ele tem dinheiro. Se comprou, se não comprou, não importa. O importante é que ele tem dinheiro e em 2 meses ele estava com o coração novo. Quando apareceu o problema no fígado, foi a mesma coisa. Em questão de 3 ou 4 meses, ele já estava com o fígado novo, jovem no corpo.
Então, o dinheiro, como diz Salomão, faz-se amigo, faz-se banquete, e o dinheiro responde por tudo isso, né? O pobre, o Salomão vai dizer, ele corre atrás do amigo, ô amigo, olha pra mim, vem aqui, vai. Mas o rico é cheio de amigos, né? E amigos faz favores. Apesar da Bíblia dizer que maldita é a pessoa que dá ao rico, está escrito em Provérbios, maldita é a pessoa que dá ao rico, tira do pobre e dá ao rico. Mas é isso que acontece no mundo, infelizmente. Quem tem sempre vai ter mais, porque as pessoas preferem dar para quem tem mais, porque espera receber também um favor dessa pessoa. E essa pessoa tem mais possibilidade de retribuir esse favor do que de algum pobre. E às vezes sim, tira a oportunidade de uma pessoa pobre para dar para uma pessoa que já é rica, né? E infelizmente é assim que o mundo funciona. Em todas as áreas falando, né? Empresarial, político, tudo. É assim que o mundo funciona. Magno Lemos, Deus abençoe tua vida, varão de Deus. Olha aqui. Então, não ponha sua esperança nas incertezas das riquezas, porque a Bíblia aponta logo a incerteza, porque hoje temos, amanhã poderemos não ter, né? A incerteza das riquezas realmente. E para todos os fins, no dia mesmo do livramento, vai dizer a Bíblia que só a Deus pertence as saídas da morte. Há momentos que realmente nem o dinheiro consegue salvar ninguém. Traz-nos uma segurança, vamos dizer, hipótese. O dinheiro traz sim uma certa segurança, traz sim uma tranquilidade. Tranquilidade traz, com certeza, né? Você não precisa estar avexado, abafado por problemas mínimos, né? Traz a falta do estresse, traz bastante falta de estresse, porque quanto mais dinheiro tem, você pode observar que toda pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, porque os problemas mínimos da vida que nós enfrentamos, tais pessoas não enfrentam. Necessidade para se alimentar, necessidade... Porque a gente luta para se alimentar, a gente luta para se vestir, a gente luta para ter um teto sobre a cabeça, a gente luta para essas coisas mínimas. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos ela precisa lutar. Por isso que a necessidade da pirâmide dela já está cumprida e ela já está em outras coisas. Já não está no topo da pirâmide, que é negócio de satisfação de status, né? As principais, que é segurança, moradia, alimentação, está tudo suprido. Então a pessoa não precisa se estressar por nada disso. É uma pessoa mais calma, mais tranquila e consequentemente traz uma certa segurança. Porém, a satisfação da alma, que é isso que Cristo está falando, por isso que Cristo vai dizer, aos pobres é anunciada a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Deus, em Cristo, não leva em consideração nossos pecados, como nós aqui dizemos, e nos reconcilia com Ele mesmo. Pobre é a alma. Quando Jesus está falando aqui, as palavras que ele fala é espírito e vida. É a alma, é o espírito da pessoa que não é materialista, não deixa o diabo a cegar, a ponto de achar que tudo é apenas o visível e o palpável, mas ela entende que ela tem um espírito dentro de si. Essa é a pessoa pobre que Jesus está falando. Não é sobre dinheiro. Não é sobre ter dinheiro. Por quê? Nós vamos ver que José de Arimateia era um homem rico, mas é quem vai em busca do corpo de Jesus. Às vezes tinha muitos pobres ali embaixo dizendo, não dizia que ele era o Cristo, não salvou um tanto de gente, tinha um monte de pobre gritando crucifica. A Bíblia vai dizer que deram moedas para gritar crucifica Jesus. Ou seja, os ricos não estavam ali recebendo aquelas moedas para gritar crucifica contra Jesus. No momento que Pilatos estava condenando, foram pobres que estavam ali gritando crucifica, solta Barrabás. Foram pobres que estavam ali, pobres de dinheiro. Já José de Arimateia, ele era rico de dinheiro, mas era pobre de espírito, que é isso que Jesus fala. É a pessoa pobre que ela entende que ela sem Deus, ela não é absolutamente nada. Por mais que ela tenha tudo em dinheiro, por mais que ela tenha família estruturada, por mais que ela tenha amor de pessoas e ela ame também outras pessoas, ela tem amparo psicológico, ela tem amparo... ela tem estrutura psicológica também, ela tem conhecimento, ela fez faculdade, ela busca se formar, fazer pós-graduação. Deus não proíbe ninguém de fazer isso, Deus não proíbe ninguém de enricar de forma lícita. Não é que Jesus está fazendo uma segregação aqui de ricos
e colocando pobres contra ricos financeiramente, Jesus está falando de uma certa pobreza espiritual, que é de uma alma, que é de um ser que entende que sem Deus essa alma não tem absolutamente nada. Que sem Deus esse ser não existe. E se existe, é literalmente um inferno. Uma vida sem Deus. Já é um pré-inferno. Então essa alma precisa dessa completude, precisa dessa satisfação. E esse ser, quando recebe a boa notícia de que o seu Criador, o ser que o criou, o ser que lhe deu a vida, o ser que soprou lá no Éden e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mesmo depois que o homem caiu, mesmo depois que o homem pecou, mesmo depois que transgredimos contra ele, hoje ele nos recebe de volta em paz, por meio do sacrifício do seu Filho, que ele nos ama de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. E Jesus vai dizer: a vida eterna é essa, que reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Essa alma recebe a completude de alegria, de felicidade, de satisfação e a verdadeira segurança em Deus. Porque ela entende que um dia Jesus vai voltar. Essa é a boa notícia. Jesus veio, pagou pelos nossos pecados, subiu para o céu, mas não nos deixou órfãos. É o que ele mesmo diz em João 14. E um dia ele vai voltar. E todas as mazelas do mundo, da sociedade, todos os problemas serão solucionados por Jesus Cristo na volta dele. E toda a nossa sede de justiça serão satisfeitas por ele. E toda a nossa sede por misericórdia será satisfeita porque ele é Deus misericordioso. É por isso que a bem-aventurança, os pobres de espírito, vai ser seguida por todas essas outras: misericordiosos, pacificadores, pessoas que querem a paz, pessoas mas veem guerra o tempo todo, pessoas que querem justiça, mas veem injustiça o tempo todo, pessoas que choram por causa dessa situação, porque não pode mudar muita coisa, choram diante disso, mas entende que em Cristo tudo isso será satisfeito, será sanado. Em Deus um dia tudo será sanado. E aí essa pessoa encontra a verdadeira esperança, encontra a verdadeira satisfação que o dinheiro não pode trazer. O dinheiro não pode solucionar. E é essa a mensagem que nós temos. É a verdadeira satisfação em Deus. Satisfação em Cristo. Quando Jesus diz: os pobres de espírito, é a pessoa que ainda não encontrou satisfação em nenhuma outra coisa. Jesus não está falando sobre pessoas que não têm dinheiro. Só anuncia o evangelho a quem não tem dinheiro, a quem é pobre. Eu vou nas vilas, nos lugares onde tem gente pobre e anuncio. É mentira. Não é isso que Jesus está falando. Ele anunciou para Nicodemos, que não era pobre. Quando João 3, Nicodemos vem até ele prega para Nicodemos. A gente vai ver pelo menos 8, em Lucas 8, na verdade, mulheres. Vamos ver no capítulo seguinte, mulheres ricas que serviam a Jesus com as fazendas que elas tinham. Elas ofertavam no ministério de Jesus e eram mulheres ricas. E mulheres que receberam a mensagem do evangelho que Jesus transmitiu. Uma era mulher de governador, outra era Maria Madalena, eram mulheres que tinham dinheiro. E elas ofertavam no ministério de Jesus e elas recebiam a mensagem de Jesus. Jesus anunciava a mensagem para elas. Então, não é sobre pessoas pobres de dinheiro que Jesus está falando aqui, que ele anuncia aos pobres. Ele anunciou ao dito jovem rico que não quis se apartar do dinheiro dele, mas ele anunciou a boa notícia para ele também. Zaqueu era rico. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Eles entram na casa de Zaqueu rico. Era ladrão, tudo bem. Era dinheiro de muito roubo que ele fazia também. Mas Jesus entra na casa dele, ele era rico. Lázaro já era pobre, né, pai? Aí você pegou pesado. Mas Zaqueu era rico. E Jesus anuncia o evangelho para ele também. E ele é salvo por Jesus Cristo. Então não é sobre aquela pobreza que eu estou falando da alma, da pessoa que por mais que tem ouro e prata, ela entende que ela não tem nada sem Deus, sem a satisfação em Deus, no seu Criador. É para esses que Jesus anuncia a boa notícia. Infelizmente, é como Jesus disse àqueles homens no templo também, em João 6, se eu não me engano. Quando ele cura um cego, ele diz: eu vim para os que não veem, vejam, e aqueles que enxergam fiquem cegos.
Aí eles vão dizer, tá chamando nós de cego? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, eu salvaria vocês. Já que vocês dizem que enxergam, eu não posso fazer absolutamente nada por vocês. Então, se a pessoa tem satisfação em seus pecados, se a pessoa tem uma completa satisfação no seu autoconhecimento, como a gente está dizendo, no materialismo, na filosofia, no dinheiro, na avareza, a pessoa está satisfeita e ela não tem nenhuma necessidade de Deus, a mensagem do Evangelho, infelizmente, não vai tocar essas pessoas. E por mais que seja anunciada, não vai penetrar essas pessoas. E para essas pessoas, Jesus está dizendo claramente, ele não pode fazer absolutamente nada. Elas sofrerão as consequências porque depois entenderão que depois daqui existe um porvir. E se elas não se atentaram para isso na mensagem de Cristo, a mensagem não era para elas, infelizmente. Agora, as pessoas, por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham conhecimento, por mais que sejam instruídas, por mais que sejam pobres e não tenham dinheiro nenhum, pessoas que precisam de uma satisfação da alma e do espírito, a mensagem é para essas pessoas. É para essas pessoas que sentem que não são completas, que são quebradas, que são vazias. É para essas pessoas que a mensagem de Cristo veio. É para essas pessoas que ele veio anunciar. Ele é a luz que chega iluminando as trevas. Ele é o pão para saciar essa fome. Ele é a água para saciar essa sede. Ele diz, aquele que tem sede, venha. Se não tiver sede, não precisa vir. Mas aquele que tem sede, venha. E beba da fonte da água da vida. Se não tiver sede, ok, like, siga seu caminho. Lá na frente você vai ter a recompensa. Mas quem tem sede, venha. É isso que Jesus fala. Um ótimo exemplo para a gente fechar de satisfação em Deus que a gente vai encontrar na Bíblia é Jó. A gente vai encontrar a pessoa que tinha satisfação em Deus. Eu gosto de, às vezes eu cito, eu falo, Deus ele confiava em Jó. Por quê? Porque Deus via em Jó que Jó só se satisfazia nele. A satisfação, o prazer de Jó estava em Deus. E a gente vai ver na Bíblia que Jó perdeu os filhos. A gente vai ver na Bíblia que Jó perdeu todos os bens que ele tinha. E depois a gente vai ver que Jó perdeu a saúde física dele. E mesmo assim, quando a mulher dele, usada pelo diabo, é claro, é óbvio. Já vi gente passando pano para ela e ninguém se rebela contra Deus se não for usado pelo diabo. Não vem dizer que é natural, que é humano, que foi... Não, é pecado. E todo pecado, quem é oriundo no próprio diabo. O homem peca. Mas o pecado é nosso, beleza. Mas quem começou com tudo isso é o pai da transgressão. Quem induziu Eva a isso é o pai da transgressão. E sempre quem sopra o pecado é ele. Porque Jesus veio destruir as obras do diabo, que é a transgressão contra Deus, que é o pecado. Ela diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vai dizer o quê? Uma pessoa satisfeita em Deus, triste, quebrada, destruída, aparentemente, talvez psicologicamente, sem nenhuma estrutura ali emocional, mas alguém que entendia que só Deus o podia satisfazer. Alguém que estava plenamente consciente de sua pobreza espiritual e da riqueza que ele tinha em Deus. Ele vai dizer, como fala uma mulher louca, uma pessoa louca, você está falando agora contra Deus. Nós aceitamos o bem que Deus nos deu com toda alegria, com todo prazer. Agora o mal, você não quer aceitar? Eu vim pelado para o mundo e pelado eu vou sair dele. Era uma pessoa que entendia, transcendeu a mente. Era além daqui. A satisfação dele não estava no ouro, não estava na prata, não estava nos bens, não estava em 10 filhos. Não estava em nada disso, estava em Deus. Ele entendia que o seu verdadeiro tesouro era essa paz com Deus, era essa comunhão com Deus, era estar bem com Deus. Era isso que deixava Jó tranquilo. Apesar de toda aquela destruição, aquela tragédia, você vê, Jó não cometeu suicídio, Jó não matou ninguém, Jó não fez nada que foi fora do padrão, ou foi uma rebeldia, uma loucura e quebrou todo mundo no pau, nada disso. Os caras acusando, os amigos dele acusando, mas ele respondia sabiamente,
coerentemente, e ele vai dizer em algum momento, quando vai falar da esperança, ele vai dizer onde sempre esteve a esperança dele: sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. E aí vai nascer aquela música que é tão famosa, né? Uma árvore cortada. Ainda há esperança para uma árvore cortada, por mais que corte ela. A água vai passar pelas raízes e ela vai voltar a brotar, porque ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. E a esperança é de quem? De Deus, que Paulo vai dizer que é quem faz. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Jó está diretamente se direcionando ao seu Criador e falando da esperança que ele tem nele, que é quem faz crescer as árvores. Não é dinheiro. Não adianta você jogar dinheiro no pé da planta, que dinheiro não vai crescer planta. Não adianta você jogar ouro em volta da planta, que você não vai crescer uma planta através de ouro, nem de prata, nem de diamante, nem de pérola, nada disso. Quem faz crescer é Deus, através de uma coisa simples, a água, os nutrientes. Mas é Deus quem faz toda essa... Não gosto da palavra mágica, porque Deus não gosta de mágica. Mas quem faz toda essa coisa linda, maravilhosa acontecer da natureza é Deus. Então que a nossa esperança esteja nele. Que sejamos sempre esses pobres, no sentido de necessitados de Deus. Nunca autossuficientes diante de Deus. Sempre dependentes de Deus. O Evangelho é para os que necessitam de Deus, necessitam de paz interior, necessitam de alegria no Espírito Santo, necessitam de esperança, necessitam. Então o Evangelho anuncia-se aos necessitados, aos que precisam depender de Deus, aos que são dependentes de Deus, aos que não reconhecem que não são autossuficientes. O Evangelho é anunciado a esses. Que sejamos esses, para que a gente venha abraçar essa mensagem de Cristo todos os dias para as nossas vidas, entendermos, não se firme no seu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Não firme-se no seu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Tenha Ele sempre como a sua esperança. Reconheça-o em todos os seus planos, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Bondoso Deus, graças damos a Ti, Senhor, por Jesus Cristo, pela reconciliação que temos em Jesus Cristo, ó Pai. Foi uma obra gloriosa que o Senhor fez. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sofreu por nós. O Senhor tomou sobre si, Jesus, as nossas dores. Tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que eu concordo com a frase também daquele pastor que diz: ó Pai Santo, que é o Deus que sofre dentro de nós, porque o Espírito Santo se entristece com nossos pecados e nos ajuda. E nós somos tão teimosos, somos tão rudes, somos tão ignorantes, e realmente eu acredito que muitas vezes é tedioso para o Espírito Santo nos ajudar, sim, porque somos um tédio. Mas nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos ajuda. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar. Graças damos a Ti por toda a paciência que o Senhor tem conosco, longanimidade, como foi citado aqui hoje pelo Teu servo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido muito paciente conosco, misericordioso, bondoso, e nós só temos a Ti a agradecer, Pai. Graças damos a Ti pela esperança que temos em Jesus Cristo e pela nossa satisfação em Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor nos dê graça de nos alegrarmos todos os dias em Jesus Cristo, Pai. Que a nossa alegria, que o nosso prazer esteja em Jesus Cristo, na comunhão contigo, bondoso Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.